Boa noite, sejam todos bem-vindos. Uma noite muito especial por muitos motivos, judaicos e não judaicos. Estamos no dia 1º de janeiro de 2025, terminando de comemorar o Rosh Chodesh Tevet, e estamos na 8ª noite de Hanukkah, ou seja, ainda dentro da festa de Hanukkah. Por isso nós vamos começar acendendo as velas de Hanukkah. Em seguida, vamos estudar a Parashá dessa semana. Quem não acendeu ainda quiser acender agora, é bem-vindo. Senão fica simbólico. Vamos queimar aqui. As velas desse ano são bem chatinhas de acender. Você vai acender de novo. Vai dar certo, calma, só um pouquinho de paciência. Não é Shamash. Shamash não quer trabalhar hoje. Agora foi. Todos preparados? Silvia está preparada também? Então tá bom. Começamos pela 8ª vela. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitishanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner Hanukkah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa nisim lavoteinu bayamim haem b'zman hazeh. Amém. Amém. Que as luzes de Hanukkah possam ajudar a iluminar esse mundo escuro em que a gente está vivendo, né? E que o dono do hotel aqui não fique bravo comigo se eu sujar a mesa dele. Segurar na mão, deixa eu acho que não tá quietinho. E o mesmo problema. Eu não quero deixar aqui na minha frente, que eu vou tirar daqui a pouquinho para poder acompanhar o estudo sem essas velas no meu olho. Boa noite mais uma vez. A gente vai agora passar para as brachot do estudo da Torá. Em seguida iniciamos o estudo com a Morá. Maru, super bem-vinda, Maru. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitishanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asok b'divrei Torah. Amém. Ve'a'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha b'finu v'fi amcha beit Israel v'nihi anachnu v'tzetzainu v'tzetzai amcha beit Israel kulanu yodei shmecha ve'lomdei Toratecha lishma. Baruch atah Adonai Amelamed Torah. Amém. A última das bênçãos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu im kol amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten a Torá. Amém. Amém. Bem-vinda, Maru.
Uma alegria muito grande poder estar com você nesse dia tão especial e poder aprender com você um pouquinho sobre a Torá, sobre a Parashá dessa semana. Bem-vindo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Voy a compartir pantalla entonces. Ok? Adelante. Muy bien. Parashá Vaigash. Bueno, voy a empezar la presentación con las diapositivas, si puedo, y ya arrancamos. A ver, un minuto, que tengo problemas. Bueno, me parece que voy a dejar, a ver si puedo, sí, me parece que voy a dejar así porque se me hace lío. No importa, ¿lo ven bien igual? Si no, lo que puedes hacer es compartir, vete a opciones avanzadas y comparte solo parte de la pantalla, que es lo que lo ajustas al cuadrado solo del slide. Cuando le das a ver. compartir, te vas a avanzado, ¿no? Tienes Tiene que abajo varias cerrar primero. opciones. Tiene que cerrar primero. Se cierro. Y ahora Ok. abre. Avanzado, sí. Y ahí Y me compartir parte de la pantalla y ahí puedes ajustar solo al slide, solo a la filmina. A ver si es, no, porque me dice si a todos los participantes. No, entonces déjalo. Pensaba que estaría fácil, pero si no, no. Perdón. No, está bien, gracias igual por la... Ahora se me cerró el... Esperen un segundito, que tengo que abrir el PowerPoint de nuevo. Lo tenía preparado de temprano para no tener que maniobrar ahora, pero bueno, siempre pasa algo. Sí, normal. Bueno, sí, ahí va, ahí lo comparto así, bueno, traten de concentrar la atención en el slide que presento arriba, ¿sí? Ok. Así es más fácil. Bueno, vamos entonces a hablar de la Parashá Vaigash. La Parashá Vaigash significa Vaigash y se acercó. Aquí continuamos con el desenlace de la historia del reencuentro de Yosef y sus hermanos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que nos trae la Parashá. Luego de que Binyamin fuera acusado de robar la copa de plata de Yosef, Yehuda se acerca a Yosef para pedir por la liberación de Binyamin, ofreciéndose a sí mismo como esclavo al líder egipcio en lugar de su hermano. Luego de presenciar la lealtad de sus hermanos entre ellos, no pudo continuar reprimiendo su fuerte emoción y ordenó que salieran todos los que estaban en la habitación, con la excepción de sus hermanos, y una vez que estuvieron solos comenzó a llorar mientras exclamaba: yo soy Yosef, mi padre está vivo aún. Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban invadidos por la vergüenza y el remordimiento, pero Yosef los reconfortó diciendo que no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Todo fue ordenado desde el cielo para salvarnos a nosotros y a toda la región de la hambruna. Les indicó que regresaran enseguida a Canaán y le dijeran a su papá que fuera a Egipto con sus hijos y nietos y todos sus bienes. Los hermanos se apresuraron a volver a Canaán con las noticias. Jacob viaja a Egipto con sus hijos y sus familias, 70 almas en total, y es reunido con su amado hijo luego de 22 años de estar separados. Camino a Egipto recibe la promesa divina: no temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo y con seguridad te sacaré de allí. Yosef llevó a su padre ante el faraón y Jacob le confirió a este su bendición. El faraón le da a la familia de Jacob la fértil tierra de Goshen
para establecerse y los hijos de Israel prosperan en el exilio en Egipto. La hambruna había alcanzado una etapa crítica. Yosef recaudó mucho dinero en las tierras de Egipto y Canaán gracias a la venta de alimentos y lo llevó al tesoro del faraón. Hasta aquí un resumen de los hechos que se relatan en esta porción de la Torá. Bereshit 44:18 leemos: permite que diga ahora a tu siervo algo en el oído de mi señor. Con estas palabras comienza el pedido de Yehuda a Yosef. Él deseaba pedir clemencia e indulgencia hacia él y sus hermanos, y es por esto que el diálogo debía ser directo. Pero aparentemente cada uno hablaba un idioma. Todas las conversaciones anteriores habían sido a través de un intérprete. ¿Cómo esperaba Yehuda hacerse entender ante Yosef sin que alguien tradujera? El Gaón de Brisk recuerda una historia sobre el Hafetz Haim, quien tuvo cierta vez que comparecer ante el primer ministro de Polonia para pedir la anulación de un decreto del Ministerio de Educación polaco, el cual sumía en hondos problemas a todos los líderes de la Torá de esa época. Las palabras del Hafetz Haim fluían de su cálido y puro corazón mientras hablaba en yiddish al ministro gentil. En medio de su discurso, el Hafetz Haim se emocionó mucho y comenzó a llorar. Uno de los que lo acompañaban se levantó para traducir, pero el primer ministro le indicó que se quedara callado y le dijo: no es necesario, aunque no entendí ni una palabra, él me ha convencido porque sus palabras salieron del corazón. Las palabras que salen del corazón entran al corazón. El lenguaje del corazón es comprendido en cualquier idioma. No necesita elaboración ni traducción. Fue con este lenguaje que Yehuda quiso convencer a Yosef. Esta es quizás la primera vez en su vida que Yehuda se acercó a su hermano Yosef y irónicamente no sabía que era Yosef. Pero ese acto de acercarse hizo que Yosef baje sus defensas y, como si no pudiera contenerse, finalmente reveló su identidad. Yo soy Yosef, vuestro hermano, al que ustedes vendieron a Egipto, y ahora no se aflijan ni se reprochen por haberme vendido, etc. Y ahí es cuando aclara que no son ellos, sino Dios quien lo envió ahí. ¿Qué fue lo que hizo que Yosef estallara en llanto ante el discurso de Yehuda y qué hizo que finalmente revelara su identidad ante sus hermanos? Una posible respuesta es que Yehuda, al ofrecerse como esclavo para permitir la liberación de Binyamin, mostró que había hecho teshuvá, que se había arrepentido, que ya no era la misma persona que alguna vez vendió a Yosef a la esclavitud. Ese es el tema central de toda la narrativa. Esta es una historia de arrepentimiento y perdón. Y se acercó, contrasta con otro versículo, muchos capítulos y muchos años atrás. El versículo dice: pero lo vieron a la distancia y antes de que él los alcance, se complotaron para matarlo. Justo al comienzo de la historia, cuando su padre envió a Yosef a ver cómo estaban los hermanos, cuidando a las ovejas, lo vieron a lo lejos, a la distancia. Todo lo que pudieron ver era su túnica colorida que tanto les disgustaba. Esa túnica actúa como un recordatorio constante de que es a él a quien su padre ama más y no a ellos. Toda la tragedia de Yosef y sus hermanos fue la distancia. Estaban muy alejados en todo sentido. Es por esto que cuando Yehuda se acercó a Yosef, en esta parashá, se volvieron hermanos, no extraños. Con la revelación de su identidad, Yosef demostró su perdón. Este es el primer registro de un momento histórico en el que un ser humano perdona a otro. Pero la Torá da a entender que los hermanos no captaron plenamente el significado de sus palabras, porque en la parashá de la semana que viene, en un segundo evento, años más tarde, después de la muerte de Jacob, los hermanos piden tener una reunión con Yosef, temiendo que ahora él se vengara. Por eso prepararon este relato. Tu padre dejó estas instrucciones antes de morir. Esto es lo que deben decirle a Yosef. Pido que él los perdone por los pecados y maltratos que han cometido.
Ahora, por favor, perdona los pecados de los servidores de Dios, del Dios de vuestro Padre. Cuando recibió el mensaje, Yosef lloró. Yosef lloró porque sus hermanos no lograron comprender que él los había perdonado ya tiempo atrás. No estaba enojado, resentido ni con deseo de venganza. Había dominado sus emociones y reformulado su comprensión de los hechos. En la parashá anterior, en Miketz, Yosef acusa a los hermanos de un crimen que no han cometido. Dice que son espías. Los encarcela durante 3 días. Después, tomando a Shimón de rehén, les dice que deben volver a su hogar y traer consigo a Binyamin, el hermano menor. En otras palabras, los obliga a reproducir la escena en la cual vuelven a enfrentar a su padre con la ausencia de uno de los hermanos, Yosef. La parashá Vaigash nos sitúa ante una de las escenas más emotivas de la Torá, el reencuentro entre Yosef y sus hermanos. Es una historia que aborda el perdón como una fuerza transformadora, capaz de sanar relaciones rotas y resignificar los eventos dolorosos del pasado. Cuando Yosef finalmente se revela a sus hermanos, les dice: yo soy Yosef, vuestro hermano. Este acto no minimiza el daño que Yosef sufrió, pero lo sitúa en un marco más amplio. Él entiende que aunque sus hermanos actuaron con maldad, Dios utilizó ese acto para salvar vidas durante la hambruna. Yosef elige el camino del perdón, no como una negación de su dolor, sino como una decisión de transformar el pasado en una oportunidad de reconciliación. El perdón requiere del arrepentimiento. La primera etapa del arrepentimiento de los hermanos de Yosef se evidencia cuando admitieron que habían obrado mal. Se dijeron uno al otro: ciertamente merecemos ser castigados debido al episodio de nuestro hermano. Luego, después del segundo encuentro, Yosef hace que coloquen su copa de plata en el saco de Binyamin. Se descubre esta prueba incriminatoria y los hermanos son traídos de vuelta. Les dicen que Binyamin debe ser retenido como esclavo. ¿Qué podemos decir a mi señor?, replica Yehuda. ¿Cómo podemos demostrar su inocencia? Dios ha descubierto la culpabilidad de vuestros servidores. Somos ahora los esclavos de mi señor, todos nosotros y el que tuvo la copa. Esta es la segunda etapa del arrepentimiento. Confiesan, admiten su responsabilidad colectiva. Cuando los hermanos vendieron a Yosef, fue Yehuda el que lo propuso, con la complicidad de todos los demás, salvo Reubén. Por último, en el momento culminante de la historia, Yehuda mismo dice: entonces permítanme permanecer aquí como esclavo en lugar del muchacho, déjelo volver con sus hermanos. Yehuda, quien vendió a Yosef como esclavo, está dispuesto a entregarse con tal de que sea liberado su hermano Binyamin. Esto es lo que los sabios, entre ellos Maimónides, definen como el arrepentimiento completo. O sea, cuando las circunstancias se repiten y tienen la posibilidad de repetir la acción, pero no lo hace porque ha cambiado. Ahora Yosef puede perdonar porque sus hermanos, liderados por Yehuda, han pasado por las 3 etapas del arrepentimiento: admitir la culpa, confesar y cambiar la conducta. La humanidad cambió el día que Yosef perdonó a sus hermanos. En el pensamiento del rabino Jonathan Sacks, en su obra Para sanar un mundo fracturado, describe el perdón como un acto de fe en la posibilidad de construir un futuro mejor. Según él, el perdón no consiste en ignorar el pasado, sino en liberarnos de su poder destructivo. Sacks señala que el perdón es central en la narrativa bíblica porque crea un espacio para la reconciliación, uniendo a individuos y comunidades que se han fragmentado. En la historia de Yosef vemos cómo el perdón restaura a una familia rota. Yosef reconoce que sus hermanos han cambiado y esto le permite a él abrir su corazón para la reconciliación. Para Sacks, el perdón no es pasivo, requiere acción, diálogo y a menudo fe en que el otro también desea la reparación. En palabras del rabino Sacks, el perdón no niega el dolor, lo redime. Nos enseña que el futuro no tiene que ser prisionero del pasado.
Esto se refleja cuando Yosef no solo perdona a sus hermanos, sino que trabaja activamente para reunirlos como familia, asegurándose de que vivan juntos en Egipto y estén protegidos de la hambruna. Para Sachs, el perdón no es un simple acto individual, sino una herramienta poderosa para reparar el tejido social. Esta perspectiva encaja perfectamente con la actitud de Yosef, quien elige no quedarse atrapado en el resentimiento, sino abrir un camino para que su familia vuelva a unirse. Otra voz contemporánea que ilumina el tema del perdón es la del rabino Abraham Yoshua Heschel. En su reflexión sobre la responsabilidad moral, Heschel escribe: el perdón es una expresión de humanidad. Nos eleva por encima del instinto de venganza y nos recuerda que estamos hechos a imagen de Dios, capaces de superar el dolor con compasión. Heschel enfatiza que el perdón es una expresión de nuestra conexión con lo divino. En sus obras como Dios en busca del hombre, subraya que estamos hechos a imagen de Dios, lo que implica que tenemos la capacidad de trascender el instinto de venganza y actuar con compasión. En la historia de Yosef, este principio se manifiesta cuando él elige ver a sus hermanos no solo como culpables de un acto de traición, sino también como seres humanos capaces de arrepentirse y cambiar. Según Heschel, el perdón no es solo un acto de bondad hacia el otro, sino también una afirmación de nuestra humanidad compartida. Como él escribe, el perdón no elimina la justicia, pero la eleva. Nos recuerda que la compasión no es un acto de debilidad, sino un reflejo de lo divino en nosotros. Por otro lado, el perdón no ocurre en un vacío. Los hermanos de Yosef, especialmente Yehuda, muestran un arrepentimiento sincero. Yehuda se ofrece como esclavo en lugar de Binyamin. Demuestra que ha cambiado. Este reconocimiento del error y el deseo de repararlo son fundamentales para que el perdón de Yosef tenga un terreno fértil donde echar raíces. La decisión de Yosef de perdonar no niega el dolor que sufrió, pero sí trasciende la justicia estricta para crear algo mayor, una familia reconciliada y un futuro compartido. El rabino Harold Kushner, en su libro Cuando a la gente buena le pasan cosas malas, aborda el perdón desde una perspectiva psicológica y espiritual. Para él, el perdón es, en primer lugar, un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Aferrarnos al rencor nos ata al dolor del pasado, mientras que perdonar nos libera para avanzar hacia el futuro. En sus palabras, perdonar significa liberarte a ti mismo de la carga del dolor pasado. No siempre es un regalo que le das a otro, a menudo es un regalo que te das a ti mismo. En la Parashá Vaigash, el perdón de Yosef no solo beneficia a sus hermanos, sino también a él mismo. Al soltar el resentimiento, Yosef puede liberarse del dolor que lo acompañó desde el momento en que fue vendido como esclavo. Kushner escribe: perdonar no significa que el otro merezca nuestro perdón, significa que nosotros merecemos paz. Esto es evidente en la reacción de Yosef. Al revelarse a sus hermanos llora, permitiendo que su corazón se libere de años de dolor acumulado. Este momento no solo restaura la relación con su familia, sino que también le permite a él mismo reconectar con su propia identidad, dejando de ser el virrey de Egipto para volver a ser el hermano menor amado. En nuestra vida cotidiana, la historia de Yosef y sus hermanos nos inspira a enfrentar los desafíos del perdón con valentía y humildad. Nos enseña que perdonar no es olvidar, sino transformar el dolor en aprendizaje y oportunidad. Desde la perspectiva de Sachs, Heschel y Kushner, el perdón es un acto que exige esfuerzo espiritual, pero que abre la puerta a la sanación y a un futuro más luminoso. La historia de Yosef nos invita a ver el perdón desde tres perspectivas. Jonathan Sachs nos recuerda que el perdón es una herramienta para sanar relaciones y construir comunidades.
Abraham Heschel nos inspira a ver el perdón como una afirmación de nuestra humanidad y conexión con Dios. Y Harold Kushner nos muestra cómo el perdón nos libera del peso del pasado, permitiéndonos avanzar hacia un futuro más pleno. En nuestra vida, perdonar puede parecer difícil, especialmente cuando el dolor es profundo. Sin embargo, Yosef y estos pensadores modernos nos enseñan que el perdón no se trata solo de lo que le damos al otro, sino también de lo que nos damos a nosotros mismos. Paz, esperanza y la posibilidad de construir algo mejor. Hasta aquí mi presentación. Dejo de compartir. Bueno, hasta aquí lo que les puedo contar de lo que preparé para hoy, que tiene que ver específicamente con el perdón. Hay varias cosas más para charlar de la para allá. A ver, la cámara no me queda. Ops. Maru tá navegando. Ahí está. Tá. Obrigado, Maru, por essa abertura e por nos trazer essas reflexões tão importantes. E claro que não dá para, pelo menos no meu caso, fiquei muito pensando muito sobre toda a situação que a gente está vivendo em Israel nesse momento, né? E essa questão do perdão, né? Então, o que me passou pela cabeça algumas vezes é quais os limites do perdão, né? Até onde a gente pode perdoar e onde não faz sentido perdoar ou não tem condições de perdoar, né? Claro que eu estou indo para um extremo, enfim, por tudo que aconteceu em Israel nesses últimos 15, 16 meses, né? Mas tem outras situações, acho que até mais simples, né? Que a gente passa no dia a dia, às vezes você fica, enfim, com dificuldade de dar o primeiro passo, né? Em relação ao perdão. Então, estou assim, pensando alto aqui, enfim, nessas duas situações diferentes. Uma situação mais extrema, né, que é o que se passou em Israel, e se algum dia a gente vai poder perdoar aquelas pessoas que fizeram, enfim, essa coisa horrorosa com os nossos irmãos, né? E pensando no dia a dia, né, em situações mais simples, como dar o primeiro passo? Em algumas situações onde você se sente muito injustiçado, né? Você fala, puxa vida, mas eu que tenho que dar o primeiro, eu que fui injustiçado, né? Será que eu que tenho que dar o primeiro passo? Ou a outra pessoa que, na minha visão, cometeu a injustiça tem que dar o primeiro passo, né? E só para concluir a minha fala rápida, só para lançar algumas ideias, o que me parece é que no caso de Yosef, é uma situação um pouco mais, entre aspas, simples, né? Apesar de tudo que ele passou, que foi terrível, mas aparentemente o final está sendo um final feliz, né? Então, aparentemente, foi mais fácil ir nessa direção de, ok, faz sentido perdoá-los, enfim, depois de tudo que aconteceu, mas depois de tudo que os irmãos mostraram como arrependimento e tal. Enfim, 3 ideias aí para a gente pensar sobre perdão, já que foi esse o assunto que você trouxe. Acho que é muito pertinente ao nosso dia a dia e ao mundo em que a gente está vivendo hoje, onde tantas coisas difíceis, para não dizer ruins, têm acontecido, né, com muitas pessoas. A palavra é de todos aí. Quem quiser fazer algum comentário, por favor. Rabino, eu queria fazer um comentário com base no que você estava falando. Vocês estão conseguindo me ouvir? Ouvir, estamos te ouvindo. Ver, claro que não, mas estamos te ouvindo, sim, perfeitamente. Foi duro identificar quem era, mas já sei que é Tainá. Foi, Tainá. Não, é que você foi falando aí na questão, por exemplo, de Israel, né? E é uma coisa que, querendo ou não, a gente acaba pensando muito, porque ainda é uma situação que não teve fim. É lógico que é dos dois lados. Eu imagino que depois de todos esses meses, né, do outro lado também, existe um ressentimento, existe tudo, mas só que a gente também do nosso lado tem isso,
E não sei, assim, eu gosto de pensar, lógico, de desejar paz, de querer coisas melhores, mas é como a própria Maru falou no estudo, né? Um perdão ele tem que vir de uma ação, uma mudança também. E não é uma coisa que a gente vê. Então é triste isso, porque eu não sei, é um pensamento assim, é meio triste, na verdade. Eu tento me manter positiva e pensar em coisas boas e pensar que vai mudar, mas. Não sei, é muito complicado tudo isso. Não é fácil perdoar, principalmente quando não teve uma mudança, né? Ou seja, eu entendi o que você falou e estou de acordo. E nessa linha, mesmo no dia a dia das coisas mais simples, né? É porque essa situação de Israel é uma situação extrema, né? Mas indo para uma coisa mais simples, no nosso dia a dia, será que a gente sempre tem que esperar a gente se considerando injustiçado, né? Será que a gente sempre tem que esperar o outro lado dar o primeiro passo, ou mostrar, enfim, que houve uma mudança, alguma coisa desse tipo? Ou a gente deveria, enfim, de algum jeito incentivar isso, sei lá, não sei se essa é a palavra boa, mas enfim, de algum jeito dar o primeiro passo, vai, vamos colocar assim, mesmo quando a gente se sente um injustiçado, né? Ou deixa quieto. Enquanto o cara não se mexer lá do outro lugar, a pessoa, enfim, não se mexer, a gente continua obrigado. Fala, Jacobo, obrigado, Tainá. Então, o que eu estava pensando é que toda essa ideia do perdão é interessante, mas tem que ser visto desde toda a história de José, tipo, como a culminação de todo um processo, no sentido de José, na verdade, é o que começa instigando, tipo, atacando os próprios irmãos. E tem que passar 30, ele tem que ser mandado para a escravidão, tem que passar 30 anos até ele amadurecer, tipo, e deixar isso para trás. Se ele não tivesse passado tudo aquilo, ou não tivesse no mínimo passado o tempo, ele não teria se perdoado, não estaria na posição também de perdoar os outros. E também, quando ele finalmente perdoa os irmãos, não é um ato totalmente altruísta. Ele empurra os irmãos através de um processo no qual eles se veem forçados a rever todas as ações e a sofrer, e através desse processo que eles estão na posição de eles serem perdoados por José. Então, eu tenho um pouco de medo de que vejamos o perdão como eu vou ser o moralmente superior aqui, e se ele não quer entender, tudo bem, eu me sacrifico. Não é, eu não acredito, eu acredito que eu estou projetando minhas crenças aqui, tá? Mas eu acho que a história é como um conjunto que mostra que não é assim que funcionam as coisas e tem que ter um processo, e até que as coisas não estejam na posição certa, não dá para perdoar. E, enfim, às vezes é duro, às vezes demora muito, muito tempo. Então, eu não acho que isso vai ter uma resposta em relação a Israel. Israel são várias e várias décadas, teve momentos melhores, teve momentos piores. Aliás, tipo, parte do problema da Gaza foi precisamente que a Gaza se lhe deu uma autonomia diretamente. Vocês se viram, a gente paga a luz, paga a água, e isso não vamos deixar entrar armas, mas vocês se autogovernam e não vai ter nenhuma supervisão. Foi, de algum jeito, uma espécie de perdão. Vocês ficaram tentando fazer a guerra contra o Estado de Israel nos últimos 70 anos, na verdade, naquela época, 50, 60, mas tudo bem. Vocês podem se autogovernar e a gente providencia eletricidade, providencia água, só vamos isolar vocês para não entrar em armas do Irã. E não funcionou. E agora vai ter que demorar 2, 3 décadas até as coisas ficarem normais. Mas, enfim, estou devagando. Obrigado, Jacobo. Não sei se a Maru quer falar alguma coisa, estou falando pela Maru, mas se você quiser falar alguma coisa, Maru, fica à vontade também, tá bom? Sí, no, yo quiero, en relación a algo que dijiste con respecto a esto del proceso, yo no sé qué hubiera pasado si Yosef hubiera hecho lo que hizo de probar la reacción de sus hermanos
y ellos no hubieran respondido como él esperaba. Porque en realidad nosotros estamos viendo que digamos, todo ese proceso de arrepentimiento y perdón se produjo efectivamente, seguramente porque los hermanos también habían madurado y habían reflexionado en todos estos años, así como Yosef, ¿no? Pero si no hubieran reaccionado como reaccionaban, no hubieran demostrado, admitido su culpa, demostrado que se arrepintieron verdaderamente y que en la misma situación no cometían el mismo error, todo ese proceso de Teshuvá no hubiera sido completado y seguramente la historia hubiera sido otra. Eh, con respecto al tema de Israel, yo creo que en este caso es diferente porque nosotros no podemos pretender que las personas que nos hicieron daño se confiesen su error, nos pidan perdón y no vuelvan a cometerlo. Entonces creo que en este caso particular no veo que podamos aplicar el mismo parámetro, ¿no? Porque no creo que esas personas nunca lleguen a un arrepentimiento de lo que hicieron. Esa es mi forma de ver, ¿no? Entonces, si no se arrepienten de ninguna manera, cabe el perdón. Es decir, aunque se pudiera, uno fuera muy bueno, y si y si ellos nos pidieran perdón, nosotros perdonaríamos, yo creo que ellos nunca llegarían a esa instancia. Así que nunca podría haber perdón de por medio. No, por lo menos yo no lo siento de esa manera. No, concuerdo totalmente. No ha habido el proceso. Ese es el problema, que no ha habido el Claro, proceso. claro, y Porque no los lo va a alemanes haber. eran peores y no lo sé, los alemanes eran peores. Y ahora Alemania es el gran aliado de Israel, ¿no? De una forma u otra. No, yo todavía tengo esperanza. Bueno, qué bueno. E também acho que uma diferença grande é a questão do tempo, né? Enfim, de alguma maneira, como quem que falou, já me perdi aqui, mas enfim, como a própria Tainá falou, é um processo que não terminou, né? Simplesmente nós estamos dentro do processo, né? Nós estamos, enfim, diferente do caso que a gente estava analisando na Torá, onde se passou um tempo grande, enfim, e o processo aparentemente tinha terminado, pelo menos para os irmãos e para Yaakov e tal, tinha terminado, né? Sei lá. Mas eu concordo que é muito diferente, mas aí, como a Maru falou, nesse caso é muito diferente. Por outro lado, nós estamos presos nisso também, né? Então tem aquele lado que você trouxe, não lembro qual dos rabinos trouxe, de que o perdão nos liberta também, né? Não é só para o outro o perdão, mas é para a gente também, né? E nós estamos presos nisso também. Então, se em algum momento, talvez no futuro, enfim, a gente conseguir voltar a uma situação minimamente normal, quem sabe isso pode nos ajudar, nós como Israel, povo de Israel, povo judeu, a voltar a uma situação um pouco melhor do que a gente está hoje, né? Sei lá, nesse sentido, né? Outras observações, questões... Não precisa ser sobre esse ponto do perdão também, gente. Podemos falar de outras coisas que aparecem na Paraxá. Família, a questão família é uma questão super interessante nessa Paraxá, né? A importância da família, toda a questão com Yaakov de achar que o filho tinha morrido e descobrir que o filho, na verdade, estava vivo, né? Enfim, tem muitas outras situações nessa Paraxá. Fala, Renata. Então, a questão do perdão e da família, me parece que os outros irmãos não expressam exatamente esse perdão, né? Essa mudança de comportamento. Quem expressa mais é Yehudá. Eu não vejo os irmãos se expressando um sentimento de arrependimento do que eles tinham feito com Yosef. Me pareceu, tanto que quando o Jacó morre, eles ficam com medo que agora que o pai morreu, agora ele vai querer se vingar da gente.
eu acho que ainda restou um peso na consciência, ou eles não elaboraram bem o ato, o que eles tinham feito, e eu não sei se eles se arrependeram realmente. Eu acho que a ação de Yehudá foi mais, primeiro, no sentido de que Judá sempre está se aproximando para resolver uma situação. Não é a primeira vez que ele faz isso. Mesmo quando queriam matar José, ele se interpôs e falou: não, vamos vender ele como escravo. E não é a primeira vez que Judá age dessa maneira. Quer dizer, me pareceu que ele tomou a dianteira como um líder que ele seria, né? Como o estabelecimento de uma casa de continuidade de Israel. Ele é o primogênito de Leia. E José, engraçado, é o primogênito de Raquel. Então, ali existe um confronto entre dois primogênitos, duas casas que dirigirão Israel, né? Me pareceu que ali foi uma atitude, talvez um arrependimento pessoal dele, mas os outros irmãos não se manifestam. Eles estão quietos, vai. E o Shimão está preso. E o Benjamin é uma criança ainda. Fala, Silvia. Ou Greg, não sei. O que eu vi nessa história que a Morá falou sobre as 3 etapas de arrependimento, admitir a culpa, confessar a culpa e a mudança de conduta, leva um tempo para um amadurecimento da pessoa, de uma consciência de tudo isso, né? E o que falta um pouquinho na humanidade hoje é essa abertura para a evolução, né? Da consciência da gente, né? Então, o ser humano precisa aprender muito para saber o momento certo de perdoar e como o nosso colega também colocou, de que Yosef induziu os irmãos também a pensarem no ato deles. Então, isso requer amadurecimento de ambas as partes. A pessoa, às vezes, pode ter 80 anos e não amadurecer para um perdão. Então, ficou com aquela mágoa, com aquele rancor de uma certa ação de uma pessoa ou de uma situação. Né? Então, eu acho que o que falta aí é o amadurecimento do ser humano para estar aberto a isso, a perdoar. Era isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigado a você, Silvia. Essa questão, sei lá, tentando pensar em toda a história da humanidade, né? Acho difícil falar em amadurecimento do ser humano, né? Porque aparentemente a gente não, a gente a cada geração volta para trás, né? Aparentemente, né? Então, na verdade, é o amadurecimento de cada pessoa, né? Então, a pessoa, enfim, mas quando a gente está falando de uma coisa mais que envolve muitas pessoas, já não é tão simples assim, né? Mas assim, o ser humano amadurecer parece que não existe essa possibilidade. A gente está sempre voltando para trás, né? Andando para trás, né? Enfim. Então acho que não adianta esperar muito por esse lado, assim, genericamente falando, né? Mas entendo, acho que faz sentido que tem essa questão do amadurecimento dos dois lados, né? Dos dois lados, né? Nesse caso da Torá, de Yosef, nós estamos falando de um amadurecimento que aconteceu dos dois lados, né? Sem dúvida nenhuma. Mais alguém quer falar alguma coisa? A Bárbara apareceu, uau. Isso é uma realidade, gente. Aproveitem para ver a Bárbara ao vivo e a cores. Novo, né? Então eu apareci. Não acredito. Que bom.
Bom, eu vou só dar dois avisos rápidos, mas depois, se alguém quiser fazer mais algum comentário antes da gente encerrar, ainda temos alguns minutos. Primeiro, lembrar que nesse sábado, dia 4 de manhã, 9h30 da manhã, a gente tem o nosso Shacharit, Vaigash. Ah, vamos ter a pessoa que vai fazer a drachá é uma pessoa muito querida que estava viajando até ontem, né? Chegou ontem, que é o Celso, o Moré Celso, vai estar com a gente no sábado, se Deus quiser, e vai fazer a drachá. Então acho que é uma oportunidade da gente rever o Celso, ouvir um pouquinho sobre o que ele fez nesses últimos 2 meses na Itália e em Israel. A gente vai marcar uma data especial para um dia depois do Kiddush, ou não sei exatamente quando, mas enfim, para ele contar com mais detalhes. Mas nesse sábado a gente já vai poder conversar com ele durante o Kiddush, ouvir um pouquinho da experiência dele e ouvir ele fazer o comentário da Parashá. Então, convido a todos para que estejam na Rua Bahia nesse sábado às 9h30 da manhã. Quem estiver muito longe de São Paulo, eu acho que, tipo o Herbert não vai estar em São Paulo, acho, ou o Jaime também, a Ellen, aí entra pelo Zoom e pode participar da mesma maneira, tá bom? Isso no sábado, 9h30. E o outro aviso, daí para frente continuamos todas as atividades normais. Dia 6 tem aula para os nossos Talmidim do curso de judaísmo. Voltamos às aulas normais, dia 6 às 19h30 lá na Rua Bahia também. E o último aviso é sobre dia 31 de janeiro, que é uma sexta-feira. A gente vai fazer um Kabbalat Shabbat muito especial. Aí convido a todos que estejam em São Paulo ou fora de São Paulo para estarem em São Paulo nesse dia para a gente marcar, enfim, o início das comemorações. Sábado eu vou explicar com mais detalhes dos 20 anos do Neshama. Bom, o conceito nasceu um ano antes, um pouquinho, mas ainda não tinha esse nome, Neshama. Então a gente resolveu que 2025 a gente vai marcar esses 20 anos, porque foi em 2005 que a gente começou a usar esse nome Neshama, né? E a gente queria marcar então esse ano, 2025, com várias atividades especiais. Uma delas vai ser no dia 31 de janeiro, um Kabbalat Shabbat Nefesh, no estilo Nefesh. Ainda vamos divulgar onde vai ser, etc. Mas a gente vai fazer uma coisa muito, muito especial no dia 31 de janeiro. Além disso, todos os Talmidim, nossos alunos do curso de judaísmo, vão estar em São Paulo nesse dia também. Então vai ser uma coisa bem, bem bacana. Bom, eram esses dois avisos. Se eu não esqueci nada, Carol, não sei. Não, Carol disse que não esqueci nada. Então pronto. As outras ideias eu vou contar ao longo de janeiro. Tem outras coisas que vão acontecer, tem grandes projetos para 2025. A gente vai ter uma reunião de coordenação na terça-feira, é isso, Carol? Terça-feira. Mesmo, Todo terça-feira, às mundo, 7 da noite. 7 da noite, todo mundo que é da coordenação terça-feira está convocado para a reunião. A gente vai falar um pouco sobre esses novos projetos e depois a gente vai divulgar isso, se Deus quiser, na semana seguinte, no sábado seguinte, é isso, para todo mundo, tá bom? Entre eles, a gente tem eleições no final de janeiro, todo mundo já sabe, eleições da nova coordenação por 2 anos, né, chamar, etc. As regrinhas a gente vai apresentar tudo depois, mas todos aqueles que estiverem interessados em ajudar formalmente, porque tem várias maneiras de ajudar. Uma é informalmente e tal, participar de todas as atividades, enfim, ou assumir algumas responsabilidades. Outra é participar formalmente da coordenação do Neshama. Vai aparecer essa oportunidade nas próximas eleições, que vão acontecer mais para o final de janeiro ou talvez começo de fevereiro, né? Tem 2 meses, não sei por quê, eu só vi a Thaís falar que tem 2 meses. O que é 2 meses, Thaís? Eu não sei o que é. A relação ao que você está falando, Thaís? Não, é que eu respondi o Jacobo, que Que ele ele perguntou? perguntou do meu nenenzinho. Ah, tá bom. O gatinho, agora entendi. O É. gatinho, tá bom. Ok, muito legal. Parabéns pelo gatinho. Mais alguma pergunta sobre a Paraxá, sobre o estudo, sobre algum outro assunto ligado ao judaísmo? Estamos começando o oitavo dia de Hanukkah,
ainda muito para comemorar, muitas horas aí para a gente comemorar o milagre, os milagres de Hanukkah, e quem sabe ainda acontece mais um milagre ainda nessas próximas 24 horas. Enfim, estamos começando o mês de Tevet. Enfim, Eu tenho dúvidas? algo para falar, Davi, posso? Oba! Fala, Baru. Ah, eu Aproveitar tenho. que eu fiz Fala. teve um milagre de eu aparecer hoje, né? É Vou verdade, é o milagre de fazer um Hanukkah. comentário, né? Fala, Bárbara, com certeza. Não, então, que para mim o conceito de perdão não é algo muito. Isso tem uma definição, assim, a meu ver. Eu acho que existem vários níveis, porque depende da situação, de quem você está lidando, enfim. Eu acho, já foi dito aqui, né? Mas o perdão se trata também de você conseguir tirar um peso de você. Mesmo que a outra parte ela não corresponda, né? Lógico, você não vai ficar aceitando que a outra pessoa continue te ofendendo, te agredindo, enfim. Mas não sei, eu queria saber de vocês, se alguém quiser comentar, você, Amorá, sobre esses vários níveis. Nossa, tá dando horário, né, gente? Desculpa, né? Parece aqueles Não, não, não. alunos chatos da faculdade que perguntam no final da aula. É, mas assim, esses vários níveis, pra gente ser um pouco realista e não tão romantizar, né? Enfim, eu também acho que na história de Yosef não teve essa. Ai, todo mundo se ama no final, assim, toda a família volta a ser feliz. Não. Eu acho que foi feito o que dava pra fazer naquele momento, né? E a questão maior foi também esse processo interno, né? Enfim, de tirar um peso, tirar os sentimentos negativos do aquilo enfim, prendia eles ao passado, né? Então é isso que eu acho. É tirar um pouco dessa idealização, né, da questão do perdão. Em, em, yo creo que la Torá nos trae historias, relatos, anécdotas para enseñarnos, ¿no? Para darnos ejemplo, para enseñarnos, para mostrarnos el camino, los caminos y que podamos elegir. Creo que esta es una historia ejemplificadora, digamos, si vamos al caso, ¿no? Es un relato para que podamos tomar algo de ahí y aprender. Yo creo que en el caso del perdón, es cierto, hay diferentes circunstancias, diferentes situaciones que seguramente uno no reacciona igual en todas, ¿no? Porque depende el grado de dolor o de daño, uno obviamente va a tomar un camino diferente, pero en términos generales y sin ser demasiado dramáticos, yo creo que si uno deja de lado el ego, eh, o sea, no solamente tiene que haber del otro, o sea, esta situación que dijimos, ¿no? Del que pide perdón, ¿no? El que admite la culpa, que confiesa, que cambia su comportamiento, o sea, no solamente esa parte la que nosotros tenemos que evaluar cuando hay una situación en la que hay que pedir perdón y perdonar, sino también en que el que va a perdonar o no, tiene que dejar de lado su ego, porque si no, nunca va a perdonar. Si quiere mantener el poder de la situación, digamos, por más que el otro se arrepienta, por más que cambie, por más que confiese, no, no lo va a perdonar porque va a ceder su poder, digamos, ¿no? Va a poner en juego su ego y va a querer mantener su resentimiento. Entonces digo, es verdad que hay tres etapas en el camino hacia el arrepentimiento, pero el perdón no está solamente dado por una parte, o sea, no solamente está dado por el arrepentimiento, sino también por la capacidad que tiene el otro de perdonar, ¿no? De aceptar que verdaderamente la persona está arrepentida y quiere cambiar. Entonces, me parece que es como que vemos en esta historia, a lo mejor, si la vemos linealmente, lo que vemos es que los hermanos se arrepintieron y que Yosef se conmovió, ¿no? Se conmovió ante esa situación y por eso pudo perdonar, porque si no no lo hubiera sensibilizado lo que hicieron los hermanos, si él se hubiera mantenido
en su actitud de me lastimaron, ahora yo soy poderoso y ellos no, yo puedo hacer lo que quiera, no los hubiera perdonado. Entonces en nuestra vida cotidiana pasa lo mismo. ¿Cuántas veces uno se siente lastimado y no quiere ceder? Pero bueno, esto nos tiene que servir, estas historias nos tienen que servir para mostrarnos que el camino correcto es eso, ¿no? Dejar de lado el ego y poder admitir que todos nos podemos equivocar, inclusive nosotros también, y que seguramente en situaciones similares también necesitaríamos y buscaríamos el perdón del otro, ¿no? Bueno, qué sé yo, es una forma de verlo, pero es verdad, creo que hay diferentes situaciones y que no todas a lo mejor es tan fácil que el otro admita el error, que cambie para que uno perdone. Y tiene que ocurrir un proceso de maduración también. El tiempo a veces ayuda a que uno también se aquiete y pueda ver con otra óptica, ¿no? Pero hay situaciones como la que hablábamos antes del tema de la guerra o de todo lo que estamos viviendo, que es difícil de pensar. Por lo menos a mí todavía se me hace muy difícil pensar en ofrecer un perdón ante esta situación, ¿no? Entonces por eso hay que ver cómo evoluciona. Es verdad que también como dijo Jacob, puede ser, que los nazis ahora, bueno, que Alemania ahora es uno de los aliados más grandes de Israel después de todo lo que pasó. Bueno, quizás el tiempo cure algunas cosas, pero bueno, hay que esperar a ver qué sucede con el tiempo. Obrigada. Uma coisa que eu fiquei pensando, só para colocar mais um ponto, o que teria acontecido se não tivesse a fome em Canaã, né? Nesse caso, possivelmente nunca, essa história não ia ter fim, pelo menos esse fim, né? Porque os irmãos não teriam descido para lá, não estariam nessa situação de ter que pedir e encontrar José. Então, assim, tem a mãozinha de Deus aí no meio dessa história aí, de fazer eles se encontrarem de novo, né? No mínimo, né? Claro que cada um depois teve o livre-arbítrio aí para decidir como agir nesse reencontro aí, né? E outro detalhezinho que me vem sempre à mente é o fato do próprio José, no momento adequado, assumir que os irmãos não tinham culpa e que, na verdade, teria sido Deus que teria mandado ele na frente, né, para justamente salvar naquele momento seguinte, né, a família toda, né? Fale, Marli. Para mim, essa história, né, de Jacó e os filhos e as mulheres, é um momento que eu faço uma reflexão das minhas relações familiares, né? Eu acho que por isso, né, é um momento, né, que eu sempre trago, cada ano se repete isso. Então, é um ponto que eu aprendo da Torá, que é um momento de eu refletir também sobre a qualidade das minhas relações familiares, né? E aí tem tudo a ver com o perdão, né? Porque quem não tem diferenças, né, com os familiares, né? E quanto mais velho a gente vai ficando, né, que a gente começa a cuidar dos pais e tudo mais, a relação muda e muda profundamente, né? Então eu tô aqui, né, um depoimento, eu tô realmente nesse momento fazendo uma reavaliação, né? E claro, eu sou a favor do perdão, porque eu acho que o perdão realmente nos liberta da dor. Mas também eu acho que tem um tempo, né? Um processo, como teve Yosef. Ele teve um processo, ele viveu, né, o que ele viveu para chegar no ponto, né, de perdoar os irmãos, né? Então isso eu acho que é o que a Torá está me falando nas últimas
Parashot, né? E lembrando que Yosef, ele na Cabala, Yosef é a Sefirá Yesod. E isso também me faz refletir, porque Yesod é fundação, né? E aí eu faço um paralelo com a família. A família também é a nossa fundação, né? Então, é um momento, assim, para mim é muito especial, né? Toda essa narrativa e esse estudo da família, né? Das relações familiares e o que é qualidade e não quantidade. Era isso. Obrigada. Obrigado, Marli. Jacob? Eu queria responder um pouco a dois comentários que o Rabino tinha feito em relação. Bom, não sabemos como teria acabado a questão do perdão entre Yosef e os irmãos se Yosef não tivesse acabado tendo uma vida tão boa, ou o que teria acontecido se não tivesse tido essa fome em Canaã. E, de novo, eu analiso a Bíblia desde um ponto muito técnico, porque é meu trabalho, mas também eu projeto muito a minha história. E o que eu penso é que talvez essa pergunta deveria ser invertida, no sentido de Yosef poderia ter ficado os 30 anos que ficou no Egito morrendo de ranço contra os irmãos, ou até contra Deus, se perguntando por que eu estou nessa posição. E no lugar disso, o que ele fez foi seguir a vida dele. Ele continuou progredindo, ele acabou uma posição melhor, que foi a que lhe permitiu não só levar a cabo o plano que Deus tinha para ele, sino também colocar os irmãos na posição de agora vamos conversar, e eu falo isso porque, acho que essa é uma opção que muitas vezes se apresenta. Uma pessoa, por exemplo, eu fui casado com outra mulher antes de com a minha esposa, eu vim para o Brasil por conta dela, e, fui fazer uma pós na Suécia, e quando voltei, 3 dias depois, ela falou, sai do meu apartamento. Ela empurrou para trás minha carreira 10 anos. E, eu tinha muitos motivos para ficar deprimido e tal, mas a pergunta que eu me fiz é, eu posso estar mal ou eu posso estar pior, né? Eu posso ficar com ranço dessa menina e falando como você me fez mal e tal. Eu posso tentar viver a minha vida. Então, eu acho que um pouco a ordem da pergunta deveria ser a contrária, não? Talvez para você conseguir perdoar, você não tem que esperar perdoar ou ser perdoado, tem que continuar e depois podemos conversar, né? É um pouco isso a minha projeção. Você falou que tinha duas coisas, não sei se falou as duas, mas de qualquer maneira eu considero esse seu comentário muito cômodo, uma posição muito cômoda. Deixa eu ver como as coisas vão ficar, né? Eu tenho um pouco de receio em relação a isso. Eu estou falando de coisas pessoais minhas também, né? Muitas vezes eu me pego nessa posição de falar, puxa vida, até quando eu vou esperar, ou será que eu tenho que tomar iniciativa, né? Enfim, o Deus vai colocar fome no meio do caminho e aí tudo vai se esclarecer, né? Mas enfim, o que eu posso dizer é que não é fácil, pelo menos em algumas situações, né? Não é fácil dar esse primeiro passo quando você se sente a parte ofendida, e ainda mais se você não vê nenhuma atitude, né, do outro lado, né? Nenhuma atitude de arrependimento, enfim, do que seja lá do que for. Enfim, mas eu entendo o que você falou, Jacob. E obrigado por compartilhar a sua situação pessoal, né? Uma situação tão íntima aí. Mais alguma coisa, gente? Super obrigado, Maru. Não sei se a Thaís quer falar mais alguma coisa. Thaís que convidou a Maru. Foi você que convidou a Maru, Thaís? Foi o Celso, não sei. Abre o microfone, Celso. O microfone. Fechou de novo. Não, fechou de novo. Abriu e fechou.
Eu Agora. não ouvi o que é? Não, eu perguntei se você quer falar mais alguma coisa para Maru. Ah, Eu não sei quem só convidou agradecer minha essa. Revruta querida É? Então tá. e dizer, pena que o Celso deve estar muito cansado por ele não ter participado, mas ele queria muito ter vindo também. E, Ele vai e é assistir, isso. ele vai assistir a gravação. O Celso falou que Vai. talvez ele não conseguisse, ele está com o fuso horário todo trocado e por muito tempo, né? São 2 meses 2 meses, né? que ele está fora do Brasil. Então, ele falou que e teve uma viagem longa, né, de mais de 18 horas para chegar aqui no Brasil. Ele já tinha avisado que, ó, talvez eu não consiga, eu vou tentar. Mas sábado ele garantiu que vai estar. Então, venha no sábado para ver o Celso, conversar com o Celso e a gente fazer um L'Chaim para 2025. Também vai ser o nosso primeiro Shabbat de 2025. Já tô dentro e fora. Com certeza. Peguei mais caro. Então é isso. Então tá. Obrigado, Maru. Obrigado a todos que vieram, participaram. Um bom ano para todos. Chodesh Tov também para todos. Hanukkah Beijo. Sameach por mais esse último dia de Hanukkah. E se Deus quiser, Obrigado. nos vemos no sábado, tá bom? Hanukkah Sameach. Gracias por la invitación. Nos Hanukkah vemos. Sameach, boa noite. Foi maravilhoso. Hanukkah Sameach, 12%. Hanukkah Sameach. Jacobson, Boa deu noite, certo, hein? boa Ficou até o noite. fim, Jacobson. Boa noite, O feliz milagre ano aconteceu. letivo.